Bom dia, meus queridos! Hoje começamos uma nova semana, um novo dia e um novo mês, né? Aí, chegando em agosto. E aí, com um novo assunto dentro da física, onde a gente já estudou eletricidade, né? E várias coisas, circuitos elétricos, enfim. Agora a gente vai partir para um outro ramo da física, o chamado eletromagnetismo. Finge que vocês não estão vendo essa linha, tá, gente? Faz de conta que eu tenho um poder magnético, tá bom? Mas o fato é que a gente vai tratar sobre a atração de alguns metais pelos ímãs e como a gente pode gerar eletricidade através de um ímã ou, ao contrário, gerar magnetismo através da eletricidade. Tudo isso está aqui no meu ímã, né? Gerando lá meu campo magnético. Inclusive, vamos falar de campo magnético na aula de hoje. Então, acompanhe comigo uma aula sobre eletromagnetismo. Vamos lá, galera. Vamos ver o que temos aqui de slides, começando esse novo assunto. Então, vou compartilhar aqui com vocês o eletromagnetismo. E a gente tem muita coisa interessante para falar dentro dessa parte da física. Combinado? Então, vejamos lá. Olha. Deixa eu voltar aqui rapidinho nos primeiros slides, só para a gente... Isso. Então, começamos aqui. A gente já está chegando aí no sistema SESI Sua Casa, na nossa 40ª aula, né? Então, 40 aulas já. E aí, hoje, nessa manhã de segunda-feira, segundo horário, no dia 3 de agosto de 2020, vamos falar, então, sobre isso, eletromagnetismo. E, de cara, a introdução desse capítulo traz, né, aí o uso dos cartões magnéticos, que são usados muito em bilheteria de eventos, estádios de futebol, estações de metrô, né? Posicione seu cartão de embarque no leitor. Os cartões magnéticos, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha carteira para mostrar para vocês, eles têm uma barra preta. Ah, tenho sim, ó. Uma barra preta que funciona como, tá vendo aqui essa barra preta? Funciona como um ímã, né? E aí, lá no dispositivo, vai existir, obviamente, algum metal onde vai ser passado o cartão e vai fazer a leitura de dados. Como será que funciona isso, hein? Antes eu vou contar para vocês uma paixão que eu tenho, né? Os desenhos da Marvel. E nos desenhos da Marvel tem um personagem que tem tudo a ver com magnetismo. O Senhor Magneto, um dos vilões dos X-Men, né? E ele pode atrair tudo com o seu poder de magnetismo. Então tá aí, é por isso que eu fiz uma homenagem ao Magneto, colocando ele aí, porque, como diz aqui a ficha técnica dele, os poderes especiais desse mutante é controlar o magnetismo e outras forças eletromagnéticas relacionadas, né? Então ele pertence aí aos X-Men, não sei se vocês gostam também, mas é um dos meus filmes e desenhos preferidos. E Magneto tem tudo a ver com magnetismo, assunto da nossa aula. Bom, então vamos fazer alguns questionamentos. Atualmente é possível ver o uso do cartão magnético em variadas coisas, né? Além de ser muito utilizado em transporte público em algumas cidades, aquele cartão que a gente passa no ônibus, por exemplo. Por possuírem uma tecnologia simples e barata, as tarjas magnéticas, como eu mostrei naquele cartão meu, né, a tarja preta lá, foram e ainda são amplamente utilizadas no setor bancário, eventos, em comércios e indústrias, principalmente para identificação e controle de acesso às pessoas às imprensas. De onde surgiram as ideias, né, para criar cartões magnéticos? Como são guardadas as informações desses cartões? Como que eles interagem com o dispositivo elétrico, com quem faz a leitura, mesmo? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o magnetismo, sua relação com a eletricidade e as aplicações tecnológicas relacionadas a esses dois fenômenos. Quais fenômenos? Magnetismo e eletromagnetismo. Como eu falei para vocês, transformar magnetismo em eletricidade ou, ao contrário, transformar eletricidade em magnetismo. E tem tudo a ver com ímãs e bússolas. E aí a limalha de ferro, que é um pó de ferro, sendo atraído pelo magnetismo do ímã. E os cartões, né, como eu mostrei lá para vocês,
cartão no banco, por exemplo, se vocês pedirem um pai de vocês ou a mãe de vocês emprestado para vocês verem, tem a tarja magnética lá nele, que é um ímã. Magnetismo e ímãs, né? Antes da gente entender o magnetismo, vamos voltar na história e ver quem que foram os primeiros a observarem essa atração e de alguns minérios, né, pelos metais. Segundo os registros históricos, os gregos foram os primeiros a relatar a ação de algumas rochas encontradas numa região da Ásia, olha o nome, chamada Magnésia. Então daí que vem o nome magnetismo. Essa região da Ásia chamava Magnésia, e foram lá que eles encontraram uma rocha que deram, em homenagem ao nome da região, o nome de magnetita. E ela atraía alguns metais. E daí veio o nome magnetismo. Então, magnetismo vem de magnetita, que é uma rocha encontrada nessa região aqui da Ásia, que hoje é a Turquia, atual Turquia, né? Chamada Magnésia, no ano de 190 pós-Cristo. Aí a rocha magnetita, né? Bem bonita, né? Sinal metálica. Bom, e onde vamos chegar, né? Os ímãs naturais, como a magnetita, apresentam a propriedade de atrair objetos metálicos, como ferro, níquel. Níquel é o metal das moedas, né? Usadas nas moedas, e o cobalto, que não é um metal muito comum como o ferro e o níquel. Esses metais são denominados ferromagnéticos, os que podem ser atraídos pelo ímã. Outros metais, como cobre, alumínio e chumbo, não são atraídos por ímã. Então, se quem tiver um ímã em casa pode fazer um teste. Pode chegar num papel alumínio, numa latinha de alumínio, vocês vão ver que não vai ter atração. Mas se for alguma coisa feita de ferro, se for feita de níquel, se for feita de aço, porque no aço tem a composição do ferro, né? Aí é atraído. A bússola, uma invenção atribuída aos chineses, é um instrumento de orientação que utiliza de um ímã. Então, aquele ponteirinho que fica na bússola, né? Ele nada mais é do que um ímã. Os chineses perceberam que um pedaço de metal de ímã natural em forma de barra, suspenso por um fio ou flutuando em um pedaço de cortiça, cortiça é aquela rolha do vinho, né, em água, alinhava-se na direção norte e sul da Terra. Ou seja, o que os chineses fizeram foi isso aqui, ó. Eles prenderam com uma fita adesiva, e podem fazer em casa isso também, quem tiver aí uma agulha, uma rolha de cortiça, uma agulha sobre uma rolha de cortiça, e eles viram que ela fica alinhadinha, ó, retinha, ela não fica torta, e sempre nessa posição, a pontinha da agulha para um lado e a outra parte onde a gente passa a linha para o outro lado. Indicando que os ímãs, eles apontam sempre para o polo norte, no caso da bússola, né? Apontando para o polo norte. Então tá aí os chineses, e hoje as bússolas mais modernas parecem um relógio ponteiro, e tem lá os seus pontos cardeais, apontando sempre para o norte. A gente vai ver por que a bússola sempre aponta para o norte, né? Convencionou-se chamar de polo norte a extremidade do ímã que funciona como uma bússola. Então, na bússola, está apontando sempre o polo norte. A ponta vai apontar sempre o polo norte. O polo norte geográfico, que aponta para a região geográfica norte, e polo sul, a extremidade oposta. Então, suponhamos que esse pincel é um ponteiro de uma bússola. A tampinha dele aqui, então, é o polo norte da Terra. Vai estar apontando para o polo norte da Terra. Então, se eu estou aqui, quero saber onde está o meu norte, onde está o meu sul, o norte está para cá, que é a ponta, e a outra extremidade sempre vai ser o sul. Ok? O oposto ao norte é o sul. Por se tratar de ímãs, esses polos são caracterizados como polos magnéticos. Então, vejamos. Nesse capítulo, representaremos a extremidade da agulha que aponta o polo norte geográfico da Terra em vermelho. E o polo sul, né, que vai ser azul, vai ficar aí com a cor azul. Então, olha só. Na Terra, a Terra é um grande ímã. Como ela é um ímã, todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul. O polo norte da Terra, presta atenção, o polo norte da Terra fica no sul geográfico. Então, lá na Antártida está o polo magnético norte. E o polo sul magnético fica no norte geográfico da Terra. Então, o polo sul vai ficar lá no Ártico, né?
enquanto que o polo norte magnético fica no polo sul geográfico. Então, um é o contrário do outro, tá? Geográfico é o contrário do magnético. Atração e repulsão magnéticas. Vamos ver o que significa isso. Ó, os ímãs, qualquer ímã, sempre vai ter dois polos. Um polo sul e um polo norte, né? Eletricidade, a gente fala polo negativo, polo positivo. Mas para ímã, a gente fala polo sul e polo norte. Quando os polos se atraem, quando os polos se repelem. Bom, isso ocorre nos ímãs que apresentam polaridade, ou seja, apresentam polos que determinam a orientação da ação de sua força magnética. E funciona assim, ó. Polos do mesmo sinal sempre se repelem. E polos de sinais diferentes se atraem. Então, vou pegar aqui dois polos vermelhos. Esse baixo aqui. Vermelhos, ok? Então, se eles são iguais, eles vão repelir, ok? Se eu pegar dois azuis aqui, mesma coisa. Os azuis, ó. Se os polos são... aqui. Se os polos são... Meu cenário está fazendo ele ficar vermelho, mas eles são, as pontas do pincel são azuis, tá? Se eles são iguais, repelem. Agora, se eu pegar um que é azul e outro que é vermelho, aí eles se atraem. Então, polos diferentes atraem. Polos iguais repelem. Isso é uma regra. Então, aqui o desenho mostra direitinho, né? Os polos sul serão sempre azuis no livro. E os polos vermelhos sempre norte. Sul e norte, olha as setinhas, atraem. Sul com sul, repele. Norte com norte, repele. Então, se você pegar dois ímãs de mesmo polo, igual, as pontinhas aqui, ó, né? Imagina as pontas, minhas unhas, são polos iguais. Se você tentar fazer eles se aproximarem, eles não se atraem, tá? Eles vão fazer isso aqui, vão repelir, ok? Se um for positivo, você inverter o ímã, um é positivo, outro é negativo, atrai. Bom, cortando-se um ímã de barra ao meio, as duas metades obtidas serão ímãs completos, com norte e sul geográfico. Então, se eu cortar um ímã que tem dois polos, cada pedacinho vai apresentar dois polos. Então, um ímã nunca vai ser um polo só, tá? Nunca vai ser um polo norte inteiro e o outro polo sul. Ele vai ter a ponta sul e a outra ponta norte. Então, com um ímã, você pode fazer dois ímãs, quatro ímãs, quantas partes você partiu. Outra característica importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Como eu falei, você não consegue um ímã só polo norte e você não consegue um ímã só polo sul. Todo ímã vai ter seu polo norte, seu polo sul. O que é campo magnético? Campo magnético é a área onde o ímã consegue atrair um objeto. Então, vamos imaginar que essa caixinha branca aqui é um ímã, né? E aqui é um objeto de metal, um apontador de metal. Então, se eu aproximar ele do meu ímã, vai chegar uma região que o metal começa a sofrer interferência do ímã, magnetismo. Então, ele começa a ser atraído o mínimo que for. Quanto mais próximo, maior a atração, tá? Mas chega uma parte que está tão longe do ímã, né? Está tão longe do ímã que você não tem mais atração. Aqui, ó, o meu metal não sofre interferência nenhuma do meu ímã. Então, quer dizer que o metal saiu do campo magnético, aproximou, começou a atrair, eu estou dentro do campo magnético do ímã. Então, o campo magnético é essa área onde o magnetismo atua. Para visualizar o campo magnético ao redor de um ímã, é comum a utilização de limalha de ferro, pó de ferro, né? Então, a gente vê direitinho onde ficam as linhas de atração. A forma como a limalha se distribui permite a representação do campo através de linhas de ação de sua força em torno do ímã. Então, vai funcionar dessa maneira. Olha que interessante. Ó. Coloquei aqui uma barra de ferro reta. A gente vê que bem próximo do ímã a atração é muito forte. Aqui o campo magnético é muito forte, né? E esse ímã sempre sai, o magnetismo sempre vai do norte para o sul. As linhas magnéticas vão fazendo isso aqui, ó. Então, isso vai gerando campo magnético.
Então, quanto mais afastado do ímã, mais fraco vai ficando o campo magnético. Quando o ímã é na forma de um U, por exemplo, o campo magnético vai se dando aqui, ó, entre os polos, né? Então, o polo norte, que é o vermelho, indo para o polo sul, formando as linhas de campo magnético, de indução magnética, a gente chama. Outra maneira de verificar as linhas é percorrer com a bússola o contorno do ímã. Então, vamos imaginar que agora eu tenho essa bolinha aqui, vai ser a minha bússola. Eu vou chegando à bússola próxima do ímã e vocês vão ver que o ponteiro dessa bússola vai mudando. Se ele não mudar, é porque ele não está sofrendo influência do campo magnético. Ou seja, a bússola está longe demais do ímã e não sofre interferência. Comecei a aproximar, o ponteiro mexeu, entrou no campo magnético do ímã. Tá? Então, é uma outra forma de comprovar o campo magnético de um ímã. Com base nessas observações, foram criados modelos com campo magnético representado por linhas orientadas, que é possível perceber com o uso de limalha de ferro, como descrito no texto anterior. Essas linhas representam a ação da força desse campo, que agem sem a necessidade de contato. Então, não precisa do ímã estar em contato com a limalha de ferro, né? Só aproximar. E são denominadas de linha de indução magnética. Aquelas linhas que saem do norte e vão para o sul. A orientação dessas linhas, por convenção, sempre é, como eu falei com vocês, do polo norte magnético para o polo sul magnético. Então, vai acontecer isso aí, ó. Aproximando a bússola, olha lá, a bússola está retinha, né? O polo sul busca, aliás, o polo norte magnético em vermelho busca o sul. Então, ela aponta para o sul. À medida que eu vou passando a bússola ao redor do ímã, olha o ponteiro da bússola. Ele vai girando, né? Isso mostra que a bússola está sob o campo magnético do ímã. E como eu falei para vocês, as linhas estão se formando assim, ó. Sempre do norte, olha o sentido da setinha, sempre do norte para o sul. Vocês não vão ver nenhuma setinha indo do sul para o norte, ok? Então, assim que funciona o magnetismo no ímã. Agora, vamos observar aqui o ímã na forma de barra e o ímã na forma de U. Observe a seta, sempre do norte para o sul, ó, a orientação. Representação do campo magnético ao redor de um ímã em barra. Note que as linhas estão orientadas do polo norte magnético para o sul magnético. Representação do campo magnético ao redor de um ímã em forma de U, né? Aí aqui, então, não vai ter campo magnético, ó, aqui na bunda do ímã, vamos dizer assim, né? Na porção final do ímã. O campo magnético vai girar em torno daqui, ó. Ok? Vamos lá. Campo magnético da Terra. A Terra funciona como um ímã gigante. E é bem interessante isso. A gente vai saber por que ela é um ímã gigante. Colocando-se sobre uma mesa algumas bússolas afastadas umas das outras, observa-se que todas estarão alinhadas na direção norte e sul. Então, um ponteiro de todas as bússolas, se colocar várias bússolas, 100 bússolas em cima da mesa, elas vão se orientar sempre assim, né? Com os ponteiros, ó, retinhos, numa mesma posição. E sempre buscando o norte geográfico da Terra. Isso intrigava muito os chineses, desde quando eles observaram isso, né? Por quê? Sempre elas buscam o norte geográfico. Esse fato sugere que a Terra é um grande ímã, né? E ela vai ter, então, um grande campo magnético ao seu redor, que vai interagir com o campo criado pela bússola. Lembra que se a gente passar a bússola em torno de um ímã, a gente gira o ponteiro? Então, olha só, todas as bússolas, o norte vai estar apontando o ponteiro vai estar apontando para o norte da Terra, né? Então, todas vão ficar alinhadinhos, sempre com o mesmo ponteiro apontando para o norte da Terra. Uma das possíveis causas desse comportamento magnético da Terra pode estar relacionada às camadas mais próximas do núcleo. O que a gente tem lá no núcleo da Terra? Níquel e ferro. E lembra que esses dois metais são ferromagnéticos, são atraídos por ímã? Então, como você tem muito desse metal lá no núcleo da Terra derretido, né, por pressão muito forte e pelo calor do interior da Terra, esses metais, junto com o movimento de rotação da Terra,
gera esse magnetismo. A Terra não fica parada, ela fica chacoalhando esse metal lá no núcleo. E esse movimento talvez seja a causa de gerar esse magnetismo, fazer a Terra ser esse imã gigante, vamos dizer assim, né? Então, aí a gente pode falar o seguinte: a parte mais externa do núcleo, devido à alta temperatura, está em grande parte no estado líquido. Essa massa metálica, níquel e ferro, encontra-se eletrizada e, por causa do movimento de rotação da Terra, cria uma corrente elétrica que dá origem às propriedades magnéticas do planeta. No capítulo anterior, a gente viu que a Terra é ela atrai bastante os elétrons, então a Terra é eletrizada, né? E, além disso, tem metal no seu núcleo. E esse metal, junto com o movimento de rotação da Terra, gera esse magnetismo. Então, para a gente entender melhor esse magnetismo, já que a Terra é um imã gigante, o polo norte de uma bússola aponta para a região norte geográfica e o polo sul da bússola aponta para a região sul geográfica. Pode-se dizer que a Terra se comporta como um enorme imã. E aí é que está, que a gente tem que gravar isso, eu já falei em um outro slide, né? O polo sul magnético da Terra localiza-se no polo geográfico. Então, lá na Antártida, a gente tem um sul magnético. Desculpa, no Ártico, né? No polo norte, a gente tem um sul magnético. Lá no polo sul, agora sim, Antártida, a gente tem um norte magnético. Então, o geográfico é diferente do magnético. Se eu estou no polo sul geográfico, ártico, eu tenho um polo sul magnético. Se eu estou no polo norte geográfico, eu tenho um polo sul magnético. Tá? Então, vejamos bem. A ponta da bússola está buscando sempre o norte geográfico. Então, a ponta da bússola busca o sul magnético. Se ela busca o sul magnético, é porque a ponta da bússola só pode ser o norte magnético. Lembre que norte atrai sul. Então, o ponteiro da bússola sempre vai apontar para o norte geográfico, porque ela está buscando o sul magnético da Terra. E o sul magnético da Terra se localiza onde? No norte geográfico. Agora sim eu entendi. Eletromagnetismo? Bom, vejam bem. Em 1820, o físico dinamarquês Hans C. Oertz observou que a bússola sofria interação quando colocava próxima a um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Então, a bússola ficava desorientada, o ponteiro movia. O experimento de Oertz. Em seu experimento, inicialmente, Oertz segurou uma bússola com uma agulha paralela a um fio de circuito elétrico aberto, como mostra a figura. Ele pegou uma bússola, aproximou desse fio, só que o circuito estava aberto, não estava passando corrente elétrica, né? Mas, e se a gente fechar aquele circuito e a corrente elétrica passar? O que será que vai acontecer com a bússola? Ao fechar o circuito, inicia-se a passagem da corrente elétrica. E a agulha da bússola muda de direção, como mostra a figura A. Invertendo o sentido da corrente elétrica, conforme se vê na figura B, a agulha da bússola também gira no sentido oposto. Então, o Hans Oertz, ele fez isso. O circuito aberto, aí ele fecha o circuito, a corrente elétrica agora passa. Quando a corrente elétrica passa perto da bússola, olha como que está o ponteiro da bússola. Se eu inverter o sentido, tá vendo? Na verdade, está aqui, passando do positivo para o negativo. Se eu inverter o sentido da corrente elétrica, né? Aí o ponteiro muda. Observe que aqui o ponteiro azul está para lá, o vermelho está para cá. Se eu mudar o sentido da corrente, o vermelho fica para cá e o azul fica para o outro lado. Então ele chegou à conclusão que a corrente elétrica altera o magnetismo da bússola. Os resultados do experimento permitiram Oertz evidenciar que um fio condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, gera ao seu redor um campo magnético e que o sentido desse campo magnético depende do sentido da corrente. Se eu mudo a corrente, muda o sentido do campo magnético. Tá? Ele foi o primeiro a notar que a eletricidade pode gerar efeitos magnéticos. Sim, a eletricidade pode criar um magnetismo.
surgia, então, eletromagnetismo, um ramo da física que estuda as interações entre correntes elétricas e corpos magnéticos. Eletromagnetismo. Olha que interessante, dá para a gente fazer, se você tiver um prego e um fio de cobre e uma pilha, transformar um prego em um ímã. Olha que legal. Fazer um eletroímã. A gente vai fazer isso se quiser no laboratório, né? Uma aplicação do campo magnético criado por uma corrente elétrica são os eletroímãs. Esses dispositivos são ímãs temporários, ou seja, só existem quando tem uma corrente elétrica passando nele. E são utilizados em telefones, computadores, alto-falantes, em guindastes, que é usado para separar lixo, metal, dos outros lixos, por exemplo, puxar lata velha e ferro velho, né? Enfim. Eletroímã é um dispositivo composto de um conjunto de espirais justapostas, colocado um em cima do outro, né? Envolvendo um núcleo de material ferromagnético. Ó, aqui eu tenho um eletroímã, tem um prego feito de ferro, envolvido por um fio de cobre, que está ligado a uma pilha. Então, quando eu conecto os polos aqui, a corrente elétrica passa no ferro. Depois de tirar o prego, né, o prego passa a atrair outros metais, ou seja, eu transformei o prego em um ímã, enquanto a corrente elétrica estiver passando por ele, ok? Quando os espirais são ligados a uma pilha ou uma bateria, surge uma corrente elétrica que gera ao seu redor um campo semelhante àquele encontrado nos ímãs naturais. Então, é muito interessante, né? Você consegue fazer eletricidade virar magnetismo. A intensidade do campo dependerá da intensidade da corrente elétrica e do número de espirais. Então, posso pôr vários espirais, eu posso pôr uma pilha fraca, uma pilha forte. Isso vai gerar, então, campos magnéticos diferentes. Isso está no livro de vocês, na página 157. Tá? E quem tiver esse material aí pode testar em casa. Dá muito certo. Desde a descoberta de Ørsted, outros cientistas tentaram descobrir o oposto. Já que ali a corrente elétrica virou magnetismo, será que a gente consegue fazer o contrário? Transformar magnetismo em eletricidade? E consegue. Vamos ver quem conseguiu. Ó, dois cientistas, o inglês Michael Faraday e o estadunidense Joseph Henry, destacaram-se ao produzir a corrente elétrica em um circuito a partir de campo magnético gerado por um ímã. Então, eles fizeram o contrário. Eles pegaram um campo magnético e transformaram ele em eletricidade, diferente do que fez lá o Ørsted. O cientista inglês Mike Faraday, com um ímã em barra em sua mão, e o cientista estadunidense Joseph Henry. Então, tá aí os dois descobridores do oposto do eletromagnetismo, né? Faraday, em uma de suas experiências, notou que ao movimentar um ímã no espaço interno de uma bobina, um fio condutor formado por um conjunto de espirais justapostas, gerava uma corrente elétrica. Então, ele colocou um ímã, ficava girando, tinha uma espiral, né, de metal, e ao girar o ímã, gerava eletricidade. Esse fenômeno é chamado indução eletromagnética. Foi a descoberta da indução eletromagnética que possibilitou a descoberta, a construção dos dínamos, que são geradores mecânicos de eletricidade. Os dínamos foram aperfeiçoados e, para a geração de energia elétrica, tornaram-se muito mais eficientes que as pilhas e as baterias da época, abrindo caminho para a era da tecnologia, uma nova era da tecnologia da eletricidade. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Esse aparelhinho aqui chama galvanômetro, se não me engano. Isto, ele chama galvanômetro. Isso mesmo, galvanômetro. Ele mede a intensidade do eletromagnetismo para medir a corrente, passagem da corrente elétrica, tá? Então, eu tenho um ímã fora dessa bobina. A bobina é uma espiral, ok? Na situação 1, o ímã está em repouso em relação à bobina galvanômetro, instrumento que detecta a passagem da corrente elétrica de pouca intensidade. Ok, então aqui primeira situação. O ímã não está encostando na bobina, ok? Indicando zero, ou seja, não há corrente elétrica. O zero aqui, no caso, no meio. Lá tá o númerozinho zero, não sei se está dando para vocês verem em cima do ponteiro.
Ao induzir o ímã na bobina, introduzir o ímã na bobina, então colocamos o polo norte dele lá na bobina, né? Situação 2, o galvanômetro indica a presença de corrente elétrica. Então, olha lá, ele está apontando para o lado onde a corrente elétrica está, né? Situação 2, o galvanômetro indica a presença de corrente elétrica. Ao movimentar o ímã no sentido contrário, situação 3, então a gente vai pegar o ímã no sentido contrário, colocar aqui na situação 3, o sentido da corrente elétrica muda também. Então, a corrente elétrica está de acordo com o sentido que você coloca o ímã na bobina, tá? Da mesma forma lá daquele experimento do Oyster, com a bússola aproximando perto da corrente elétrica. Mudava a corrente elétrica, mudava o sentido do magnetismo. E aqui é a mesma coisa, né? Meninos, com isso, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, mas a gente não acabou a aula, a gente ainda vai para o chat, a gente vai discutir muitas coisas legais que a gente aprendeu hoje. Mas na próxima aula, já fica aí o assunto que vocês vão aprender. A bobina elétrica, no caso, a próxima aula amanhã, os motores elétricos e os dínamos, a geração de energia elétrica, usando magnetismo, obviamente, e outras aplicações do eletromagnetismo. E aí eu me despeço com o senhor dos magnetismos, né, capaz de mover aí metais usando essa força que às vezes seria interessante a gente ter, né? Meninos, então vamos lá para o chat e a gente volta a discutir um pouco mais sobre esse assunto de eletromagnetismo. Combinado? Vou encerrar minha aulinha aqui para a gente poder, então, ir lá para o chat para a gente poder discutir sobre isso. Um abraço e até daqui a pouquinho lá no Hangout.